Fala aí, time, espero que estejam todos bem por aí. Venho com mais um vídeo interessante para vocês, dessa vez um vídeo mais prático, ok? De certa forma, ele pode até ser considerado uma continuação do vídeo anterior, onde eu falei sobre a autoliberação miofascial. Porque juntando o conteúdo do último vídeo de autoliberação miofascial com o vídeo de hoje, você em casa já vai ter um entendimento melhor e algumas ferramentas para cuidar do seu corpo, né? Como ferramenta de movimento, como ferramenta de trabalho, como ferramenta também para práticas lúdicas de algum esporte. Beleza? Então hoje eu falarei sobre as funções articulares. Mas não com muita teoria, eu vou falando da função primária de cada articulação, mostrando um exercício para ativar ou para restaurar, fazer manutenção dessa função específica. Perfeito? Na prática vai ficar muito mais fácil. Se você quiser separar um colchonete e um bastão ou um cabo de vassoura para já ir testando e praticando junto comigo, fique à vontade. Bom, eu começarei pela base, tá? Que é muito importante, que são os pés. Vou tirar aqui o tênis, já deveria ter feito isso antes de começar o vídeo, mas vamos lá. Então já estou descalço, pés no chão, é o ideal para fazer esse exercício. Eu quero trabalhar a estabilização do meu pé. Como nós ficamos a maior parte do tempo com calçado, com tênis, com sapato, com sapatilha, salto alto, que é pior ainda, nós perdemos a ativação, tá? A força, tônus dessa musculatura plantar, que é muito importante para dar estabilidade para o pé. E se não temos a estabilização adequada aqui na sola do pé, isso afeta a estabilização do resto da estrutura do meu membro inferior, podendo afetar joelho, enfim, vamos à prática. Então eu vou passar um exercício, eu tenho que até me policiar, porque para cada função articular nós temos diversos exercícios, diversas opções de exercícios para restaurar ou fazer manutenção dessa função. Eu vou me policiar para mostrar um exercício para cada uma, beleza? Então o primeiro exercício é a ativação desse arco plantar. O meu pé está distante da câmera, depois eu vou dar um jeito de colocar em algum lugar aqui uma imagem ampliada para vocês entenderem melhor. A ideia é fazer a elevação do meio do meu pé aqui e voltar. Fazer a elevação e voltar, ativar mesmo o arco plantar. Eu faço o meio do meu pé subir, aumentando o vão entre o chão e a sola do pé, e volto, tomando cuidado para não fazer força com os dedos. A ideia não é agarrar o chão com os dedos. A ideia é ativar a musculatura aqui no meio do pé e aumentar esse vão. Ok? Então, essa é a proposta. Ativar essa musculatura, fazendo movimentos controlados. Quantidade de tempo, de repetições, isso tudo eu coloco aqui em algum lugar na tela ou no final do vídeo eu dou alguma sugestão, perfeito? Então, trabalhei a primeira função aqui, que é a ativação da estabilização do pé. Agora eu vou para o tornozelo. O tornozelo é uma articulação que tem como função primária a mobilidade. Se eu não tenho uma mobilidade adequada nos meus tornozelos, eu também comprometo toda a estrutura adjacente, principalmente o joelho. Quando eu vou fazer um agachamento, quando eu salto e aterrizo, se eu não tenho a dorsiflexão, se eu não consigo fazer isso aqui, se o meu calcanhar sai do chão, o que acontece? Eu estou forçando meus joelhos e outras estruturas. Então agora, o exercício que eu escolhi para ativar ou para trabalhar a mobilidade do tornozelo é nessa posição semi-ajoelhado, com um cabo de vassoura ou um bastão. Aqui, para mim, eu coloco um punho fechado, de distância entre a ponta do meu pé e o cabo de vassoura ou o bastão. E aí, eu faço esse movimento que está fácil, eu toco o bastão aqui com o meu joelho facilmente. Quem tem restrição de mobilidade no tornozelo, o joelho para antes, não vai mais, porque o tornozelo trava. Ou então o joelho toca, mas às custas desse afastamento aqui do calcanhar do solo. Então, para mim aqui, eu coloco um punho cerrado e faço esse movimento. Trago o joelho para o lado de dentro do bastão
e para o lado de fora. E vou fazendo esse trabalho, mobilizando a articulação do meu tornozelo. Então esse é um exercício, é uma opção para melhorar essa mobilidade. Lembra que eu falei do vídeo anterior de autoliberação miofascial? Vocês conseguem também um aumento na amplitude articular fazendo esse exercício de mobilidade e adicionando a autoliberação miofascial aqui da panturrilha, do sólio, da cadeia posterior aqui da parte de trás da coxa. Isso ajuda muito a liberar também e aumentar a amplitude de movimento lá no tornozelo. Subindo do tornozelo para o joelho. Então vocês percebam que as funções articulares, elas vão alternando de articulação a articulação. Eu preciso de estabilização no meu pé, eu preciso de mobilidade no meu tornozelo, acima vem o joelho. No joelho eu preciso de estabilidade. Eu não posso ter um joelho que ele se movimenta em planos que não é desejável que isso aconteça. Por exemplo, o plano frontal e o plano transverso. Eu não posso ter mobilidade excessiva nesses planos. Mobilidade no joelho eu preciso ter somente a flexão e extensão, ok? Não vou entrar em detalhes de valgo dinâmico, porque esse vídeo é para ser prático, senão ele fica muito extenso. Então aqui eu vou escolher um exercício, na verdade, de fortalecimento para um músculo específico no quadril, que é o glúteo médio, que ele vai auxiliar na estabilização do meu joelho. Então, se você não tiver uma caneleira em casa, tem muita gente que só de fazer com o peso da própria perna já vai sentir fadiga, muita gente tem essa musculatura fraca. Então a ideia aqui é fazer a abdução do quadril, que é esse movimento aqui, eu afasto a perna de cima da perna de baixo e com uma leve rotação. Ou seja, eu vou rodar um pouquinho a ponta do meu pé na direção do teto e fechar, com movimentos lentos e controlados e de preferência sem descansar no retorno, sem descansar um pé em cima do outro. Ok? Então o movimento é esse. Evitem fazer esse movimento com a perna à frente, senão eu estou solicitando outros músculos e a porção anterior do glúteo médio, que não é interessante para mim. Eu quero fortalecer o glúteo médio mais na parte posterolateral. Então eu tenho que manter a minha perna alinhada com o meu quadril, ou eu posso até fazer essa abdução com a minha perna um pouquinho para trás. Para ter uma ativação maior na porção específica onde eu quero, que quando fortalecida, vai me dar mais suporte, vai evitar que quando eu salte, eu agache, eu corra, o meu joelho não faça esse movimento, fique instável, ele faça a adução e a rotação interna. Então o exercício para estabilização de joelho que eu escolhi para o vídeo de hoje é o fortalecimento do glúteo. Se você tiver uma caneleira, você pode colocar uma caneleira no tornozelo e fazer esse movimento da mesma forma que eu fiz aqui, sem a carga, perfeito? Dos joelhos eu venho para o meu quadril. O quadril, ele precisa predominantemente de mobilidade. Lembrando que as funções vão alternando, né? Eu tive estabilização, mobilidade no quadril. Detalhe, eu acabei de fazer um exercício de fortalecimento no quadril para dar suporte para o joelho. Então, o quadril, isso é interessante, porque ele tem que ter a mobilidade, eu tenho que ter liberdade de movimento aqui nessa articulação, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter força de estabilização, eu tenho que ter controle motor. Eu não posso ter só movimentos livres, amplos e não ter controle motor. Não ter o mínimo de força suficiente para estabilizar o meu membro inferior quando necessário. Perfeito? O exercício que eu escolhi para mobilidade de quadril, para o vídeo de hoje, é esse exercício na posição semi-ajoelhado, joelho em cima do colchonete, o pé da frente formando um ângulo aqui com o joelho um pouco maior que 90 graus, tomando cuidado para não fazer a projeção do quadril com essa hiperextensão da lombar.
Então eu vou fazer esse movimento, vou fazer uma retroversão da pelve e fazer esse movimento aqui para frente e depois mudando de direção. Vou fazer de frente agora. Então encaixei meu quadril, vou para frente, volto, vou para a diagonal. O meu tronco, eu gosto de fazer esse exercício sempre olhando para frente e com os braços para frente. Eu mudo só a posição do meu membro inferior. E aí eu volto, diagonal e frente. Diagonal, lateral, diagonal e frente. E aí eu vou fazer o mesmo tempo de execução ou de repetições para o membro esquerdo e para o membro direito, tá? Aprimorando, melhorando a mobilidade do meu quadril. Do quadril, eu venho para a lombar. A lombar é a primeira região da coluna vertebral. Então, essa primeira estrutura que vem logo acima dos quadris, que precisa de mobilidade, precisa do quê? Estabilidade. Então, eu preciso trabalhar a estabilização segmentar lombar. Lembra no vídeo lá de liberação miofascial, que para quem assistiu, eu disse que eu não sugiro que faça autoliberação miofascial na região lombar justamente por causa disso. É uma região que precisa de estabilidade. Eu não posso ter as fáscias, ter a musculatura relaxada nessa região. Então aqui eu vou para um exercício básico, tá? Um exercício muito manjado, que é a pranchinha básica em 6 apoios. Então, apoiei os antebraços no solo, fiquei na posição aqui com o corpo inteiro paralelo ao solo, encaixo as escápulas, ou seja, afasto os ombros das orelhas e aqui eu fico um tempo em estabilização. Essa é uma estabilização anti-hiperextensão da coluna lombar. Então eu tenho que ficar nesta posição, ativando bem meu abdômen, ativando os glúteos, ativando o quadríceps e estabilizando a região lombar. Logo após a região lombar, eu tenho a coluna torácica. A coluna torácica precisa de mobilidade, tá? Então eu acabei de sair de uma estrutura, de uma região onde eu preciso de estabilização, logo acima eu preciso de mobilidade. Então eu escolhi o exercício de rotação torácica em 4 apoios. Então nós vamos fazer aqui a rotação anterior e posterior em 4 apoios, os pés apoiados lá atrás, indiferente, tá? Para hoje deixar as pontas dos pés ou os pés relaxados aqui. Eu vou fazer primeiro a rotação anterior, levando o meu ombro na direção do solo e olhando para o teto. Voltei, coloco a mão atrás da cabeça e olho para o teto novamente, só que agora apontando o cotovelo para o alto. Vou para baixo e vou para o alto, tomando cuidado para não fazer isso aqui, porque aqui eu estou compensando com o quadril. Eu estou jogando o quadril para lá para conseguir ganhar amplitude. Eu tenho que fazer o máximo possível para manter o meu quadril aqui e explorar realmente a coluna torácica. Ok? Foi para baixo, foi para cima. E aí a mesma quantidade de repetições que foi feita para o lado esquerdo deve ser feita para o lado direito. Trabalhei a região da coluna torácica. Aí eu vou para as escápulas. Então, na coluna torácica eu tenho mobilidade, nas escápulas eu preciso de estabilização. Então eu tenho que ter um fortalecimento de uma musculatura, um grupo de músculos específicos que fazem a estabilização das escápulas. As escápulas devem ficar bem posicionadas, enquanto os ombros, que é a próxima estrutura que nós vamos trabalhar, precisam de mobilidade. Então o ombro mobiliza enquanto as escápulas dão estabilidade. Perfeito? Então, para esse exercício, para esta função, melhor dizendo, eu vou passar a borboleta, tá? Que é um exercício que não precisa de nenhum recurso. Vocês vão deitar de barriga para o chão, olhando para o colchonete. Não sei se vai afetar aqui a qualidade do áudio por conta do microfone, mas o objetivo é deitar olhando para o chão, deixar o nariz a um dedo mais ou menos do colchonete, não ficar olhando lá para frente,
para não forçar a cervical e também não encostar o queixo no peito, ficar com o queixo encaixado e com as palmas das mãos aqui na posição inicial, tocando o solo, as escápulas lá para baixo, ombros longe das orelhas. Eu afasto as mãos do solo e volto, afasto e volto, afasto e volto, afasto e volto, e vou fazendo esse movimento aqui, esse arco. Vou levando as mãos lá para cima, até chegar nesta posição, as mãos mais ou menos na mesma direção dos ombros, e volto fazendo a mesma coisa. Só que esse exercício não deve ser feito de qualquer jeito. É importante, imagina que aqui na frente é o chão. Eu não posso, ao subir os braços aqui, fazendo o bater de asas da borboleta, por isso chamamos esse exercício de borboleta, eu não posso deixar minhas escápulas subirem junto com os braços. A ideia é trabalhar a estabilização escapular. Então eu deixo as escápulas para baixo, eu uso o grande dorsal, puxo o trapézio inferior, puxo essas escápulas para baixo e vou fazendo esse movimento, mantendo as escápulas lá embaixo e levando os braços para cima, sem fazer isso aqui. Perfeito? Depois desse exercício, que vai estimular, vai trabalhar a estabilização escapular, eu vou para os ombros, onde eu preciso de mobilidade. É outra articulação, que nem o quadril, que tem uma angulação, um grau de liberdade articular muito grande. E assim como o quadril precisa ter como função primária a mobilidade, precisa ter também controle motor, precisa ter também o fortalecimento dos rotadores, mas para o vídeo de hoje vai ficar muito longo, eu vou focar na função primária, que é a mobilidade. Para esta função, para o vídeo de hoje, eu vou usar o bastão, posição do braço, 90 graus, aqui no cotovelo, cotovelo bem à frente do ombro, eu não vou deixar o cotovelo afastado para fora, nem fechado, alinhado com o ombro. E detalhe, ó a minha escápula, encaixa a escápula, afasta o ombro da orelha, o bastão vem do lado de fora aqui do braço e a mão vem por fora também, mantendo 90 graus, mantendo o cotovelo alinhado com o ombro. E aqui eu uso como alavanca aqui a parte de baixo do bastão e puxo fazendo a rotação externa do ombro e volto. Puxo e volto. Sem fazer isso aqui, sem abrir. Na proposta de hoje é mantendo esse alinhamento aqui de cotovelo e ombro e um ângulo de 90 graus. Perfeito? Executo a mesma quantidade de repetições ou de tempo no braço direito para o braço esquerdo. Voltando um pouquinho para dar uma incrementada nesse vídeo, aqui eu fiz as principais funções articulares, ok? Voltando à parte de estabilização da região lombar, do centro do core, é importante colocar algumas variações, porque eu coloquei a estabilização anti-hiperextensão. Então, para agregar um pouquinho mais, eu vou colocar a estabilização anti-flexão lateral, onde eu quero evitar que a minha lombar ceda, que o meu quadril faça esse movimento aqui e o meu tronco faça a flexão lateral. Eu tenho que manter essa estabilização. Então, ombro afastado da orelha, aqui eu já estou trabalhando também a estabilização da escápula, e aqui eu permaneço durante todo o tempo de execução, evitando que a cervical fique dessa forma, com a cabeça caída, ou aqui eu tenho que ter a percepção e manter minha cabeça, minha cervical alinhada com o resto da coluna. Uma regressão, para quem não consegue fazer essa estabilização aqui, é muito pesada, faça com os joelhos flexionados. Aí a execução é a mesma coisa, eu quero evitar a flexão lateral. Então já passei a estabilização anti-hiperextensão, anti-flexão lateral. Agora eu vou passar uma estabilização anti-rotacional. Então aqui eu gosto de usar o Superman ou o perdigueiro. Na posição de 4 apoios, eu tiro o membro direito superior e o membro esquerdo
inferior e permaneço nessa posição controlando a estabilização aqui, anti-rotação. Eu não posso deixar o meu corpo ficar bobo. Se para você fica muito fácil estabilizar dessa forma, tá vendo que meu pé direito está apoiado no solo? Tira o pé direito. Aí você diminui os pontos de apoio, fica mais difícil e desafiador estabilizar aqui contra as rotações. Perfeito? Outra estabilização interessante é a estabilização posterior, com um componente também de anti-rotação, né? Eu subo com a elevação pélvica ou a ponte, cuidado para não fazer muita hiperextensão, faço a extensão do quadril, chegou na extensão máxima, paro. Eu gosto de fazer apenas com os calcanhares no solo, mãos apontando para o teto, e aí eu tiro o pé de apoio, faço a extensão do joelho e tenho que estabilizar aqui. Tenho que estabilizar para o meu quadril não flexionar, ativando bem o glúteo e estabilizando para não fazer a rotação posterior. Então, eu tenho que manter meu corpo firme durante todo o tempo de execução. Se for difícil, essa estabilização pode ser intermitente. Apoia o calcanhar no chão, tira por alguns segundos, apoia, tira, fazendo apenas a flexão do joelho. E aí eu executo o mesmo volume para o lado oposto. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo prático do vídeo de hoje. São exercícios simples, mas não subestimem esses exercícios. Aqui no CT Upgrade, nós já colocamos muitas pessoas que estavam tendo problemas com dores na lombar, com dor no joelho, com dor no ombro, com dor na cervical, apenas voltando ao básico, voltando à base, trabalhando as funções articulares. E nesses exercícios, quando nós colocamos nossos alunos para realizá-los, nós já vamos detectando, olha, está faltando estabilização anti-hiperextensão na lombar. Poxa vida, adicionado a isso, essa pessoa não tem uma boa mobilidade no quadril. Então, se você tem duas estruturas, como a lombar, que precisa de estabilização, ela já tem uma estabilização pobre, e o quadril, que deveria ter mobilidade, não tem mobilidade, quando o corpo precisa se movimentar e usar essa mobilidade do quadril e ele não fornece essa mobilidade, essa mobilidade vai acontecer em outra estrutura para ajudar a realizar o movimento. E a próxima estrutura adjacente é a lombar. Então você junta alguns fatores, aí você vai descobrindo e vai matando a charada. Por que essas pessoas sentem dor? A pessoa sente dor no joelho, mas ela é forte, tem os braços fortes, treina, já faz musculação há muito tempo, tal, joga bola, pratica esportes, mas sente dor no joelho, fortalece, sente dor no joelho. Aí quando você vai pedir para fazer um exercício básico de mobilidade de tornozelo, na hora que pede para fazer esse toque aqui no bastão, o calcanhar sai do chão. Aí você percebe que essa pessoa não tem mobilidade no tornozelo. Quando vai jogar futebol, salta, aterriza, o calcanhar sai do chão, projeta o fêmur para frente, pressiona a patela. Na hora de fazer um agachamento pesado, que é agachar profundo, na hora que agacha, o tornozelo trava, aí acaba entrando o joelho, acaba jogando o tronco para frente. Então a gente acaba descobrindo no básico que o problema, o agente causador de uma dor que acompanha a pessoa há muito tempo é uma coisa simples e fácil de resolver. Então não subestimem esses exercícios, essas estratégias. Eu passei uma estratégia para cada função articular. Tentem fazer em casa, testem e depois deixe seu comentário. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.